Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre meditação. Existem várias técnicas e várias formas de meditação. Agora eu pergunto para vocês, será se todas as técnicas de meditação são realmente técnicas de meditação em si? Será se a meditação é simplesmente você observar sua respiração, ou repetir um mantra, ou visualizar-se numa praia ou numa cachoeira e parar por aí e você acredita que está realmente meditando? Bom, meu nome é Gilvan. Vamos lá para a nossa vinheta e eu volto já já para explicar um pouco sobre a meditação. Eu volto já já. Então, pessoal, Joel Goldsmith, ele usa uma técnica em especial que quem conhece os ensinamentos dele, né, já sabe qual é a técnica que ele usa, o método de meditação que ele usa, que é simplesmente pegar uma passagem da Bíblia, recitar aquela passagem e recitando aquela passagem até que você entre num estado tranquilo de meditação e onde os seus pensamentos param, onde não existe mais pensamentos. E aí você pode ouvir a voz silenciosa de Deus. E existem várias outras formas de meditação, outras técnicas de meditação. Eu conheço várias técnicas de meditação. E nem todas as técnicas de meditação são adequadas para todas as pessoas. Cada pessoa tem aquela forma ou aquela técnica de meditação no qual ela se adapta mais. Então, é por isso que a gente tem que conhecer várias técnicas de meditação e ir praticando uma cada dia, ou uma semana pelo menos, fica com uma meditação por uma semana ou por um dia mesmo, e aquela que mais você se adaptar é a melhor que você pode usar sempre, a partir do momento em que você perceber que é a melhor técnica para você. No entanto, o que nós devemos compreender é o seguinte: a meditação ela não pode ser fabricada, criada pela nossa mente, porque a nossa mente não pode meditar, nossa mente é incapaz de meditar. Se a meditação não pode ser fabricada por nós, então o certo é não nos adequarmos a nenhuma técnica de meditação. Nós podemos utilizar a visualização, a observação da respiração, a observação das sensações no corpo, o escaneamento corporal como uma forma de relaxamento. Podemos usar um mantra, podemos usar uma passagem bíblica, como Joel Goldsmith mesmo ensina. Mas isso não é meditação propriamente dita. A meditação em si mesmo não é isto. Não é você observar sua respiração ou recitar uma determinada passagem bíblica ou um mantra e parar por aí e já pensar que você está meditando. Não. Todas essas técnicas são importantes para você atingir um estado de tranquilidade, né? De concentração. Lembrando que a meditação em si, ela não é concentração. Então, esses métodos podem ser usados como uma forma de indução
para que sua mente se concentre naquilo que você está fazendo e também para que sua mente se tranquilize mais. E a partir daí, você simplesmente parar de observar sua respiração. Quando você perceber que a sua mente está calma, tranquila, ali atenta, você parar de observar sua respiração ou de recitar um mantra ou uma passagem bíblica que seja, ou visualizar qualquer paisagem de uma praia, você parar e simplesmente observar o que acontece naquele momento. Porque, como eu disse, todas essas técnicas são importantes para simplesmente como uma forma de nos induzir à meditação. Mas não é a meditação em si. A meditação em si é aquela que você simplesmente relaxa, você senta, ou na posição de lótus, ou na posição que for mais confortável para você, porque não existe posições para meditação. Se existisse posição para meditação, não seria possível meditar andando, por exemplo. Então, não existe posição adequada ou obrigatória para você meditar. A posição que você achar mais confortável é a mais importante, a mais apropriada para você. Pode ser até deitado, desde que você não durma, desde que você não pegue no sono. E aí você relaxa, você deixa acontecer. Relaxa, simplesmente não faça nada, não lute, não concentre, não controle nada, não procure fugir do sentimento, pensamentos ou sensações negativas e nem agarrar os positivos. E deixa simplesmente acontecer. A observação você vai adquirindo com o tempo, com a prática. Você vai adquirindo a prática de observar o que se passa com você e a sua volta naquele momento. Quando você adquirir essa prática, você estará no momento presente, no agora. Aí você estará realmente meditando. Lembrando que na meditação você vai sentir e ser atrapalhado por um monte de pensamentos, de sentimentos, de sensações, lembranças, principalmente para as pessoas que estão iniciando. É por isso que muitas pessoas desistem da meditação, outras se acham incapazes de meditar porque são pessoas agitadas. Aí está o meu conselho para essas pessoas. Quanto mais agitada, mais ansiosa, preocupada for uma pessoa, melhor será para ela praticar a meditação. Porque a meditação vai libertar ela de todas essas coisas negativas que ela está passando. Então, quando você senta e relaxa para meditar, um monte de coisas vai vir para te atrapalhar. Tentar te atrapalhar, mas na verdade isso aí não são coisas que te atrapalham realmente, são coisas que estão lá no fundo do seu subconsciente e que estão vindo à tona como uma forma de se desintegrar. Você não deve nem por um momento pensar em controlar, se livrar, se apegar a um sentimento positivo ou querer se livrar de um negativo. Não deve concentrar sua atenção em nenhuma dessas coisas, simplesmente observar o que acontece. Se você experimentar, sentar e relaxar, você vai ver que vai vir um monte de coisas. E você procure se manter o mais calmo possível que você puder. Se você não conseguir se manter calmo, pelo menos você volte sua atenção para você e fique ali só observando o que acontece. Deixe acontecer o que tiver que acontecer. Não controle nada.
A meditação não é controle, não é concentração, não é esforço. Se você estiver sentindo ansiedade, observe a ansiedade. Se você estiver sentindo triste, observe a tristeza. Se você estiver sentindo alegre, observe a alegria. Não tente fugir e nem se apegar a nada. Simplesmente relaxe e deixe acontecer. Quando você relaxa, tudo flui naturalmente. A vida começa a fluir dentro de você, livremente, a partir do momento em que você relaxa, tanto física como mentalmente. Porque o que impede nós, muitas vezes, de a nossa vida fluir, por exemplo, livremente em nossas ocupações diárias, em tudo na nossa vida, né? O que impede essa força interior de agir são justamente os sentimentos, as emoções, os pensamentos que nós temos, as tensões, o estresse. Bloqueia nossa força interior, assim como um pedaço de papel bloqueia a encanação de água, né? A água não vai fluir livremente por aquele cano onde está uma determinada obstrução. É a mesma coisa, quando você relaxa, a sua força interior, ela simplesmente flui naturalmente. Mas junto com isso pode fluir muitas coisas que estão guardadas lá no seu subconsciente, desde quando você nasceu neste mundo, talvez até de coisas de encarnações passadas. Tudo vai vir à tona, não de uma vez, mas vai vir à tona. Muitas coisas, muitas lembranças, muitos pensamentos, muitos sentimentos. Isso é para que eles sejam trabalhados, para que eles sejam trabalhados por você e também para se desintegrarem. E geralmente esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções, essas sensações estão conosco o tempo todo, mas nós não sentimos porque nós estamos ocupados, com a nossa mente ocupada em outros afazeres do nosso dia a dia. Mas quando nós paramos para meditar, para relaxar, aí todas essas coisas vêm à tona. Não se preocupe com isso, porque isso faz parte da meditação. Todos nós passamos por isso. Todos os meditadores passam por isto. Até os grandes mestres passaram por isto. Então, não se preocupe e deixe acontecer. Simplesmente observe o que acontece. Deixe acontecer e mantenha ali-se tranquilo, centrado na sua presença, deixando acontecer o que tiver que acontecer. Você vai perceber com o tempo que a sua mente vai se acalmando, porque você não luta mais contra ela. Você não responde a ela. Você não está mais reagindo a ela, a nenhum pensamento, a nenhuma sensação, a nenhum sentimento. E quando você não reage, você para de dar forças para ele. E eles vão naturalmente perdendo a força com o tempo e vão desaparecendo. E à medida que eles vão desaparecendo, você vai entrando naquele silêncio interior. Quando você atingir esse silêncio interior, você sentirá a presença de Deus, a paz de Deus, a paz que transcende o mundo, a paz que o mundo não pode te dar. É uma coisa maravilhosa, eu posso garantir para vocês, mas exige muita paciência e muita prática. Algumas pessoas, elas se adaptam mais à meditação do que outras, porque, como eu disse, né, tem pessoas que se acham incapazes de meditar,
e nem procuram meditar porque têm até medo da meditação. E é outra coisa que nós temos que resolver dentro de nós, é isso, é o medo da meditação. Porque às vezes nós estamos meditando e vem aquele medo. Se vier o medo, observe ele. Tudo aquilo que você observa com calma, com tranquilidade, sem procurar controlar, sem procurar fugir, desaparece por si mesmo. Você não precisa lutar contra nada, você só precisa relaxar. Só isso. E deixe fluir o que tiver que fluir. Não precisa fazer mais nada. Só deixe fluir. Alguns pensamentos vão querer te perturbar, mas não se abale, não se permita abalar. Somente você pode fazer isso, lembrando-se que você não é sua mente, você não é seu corpo. Portanto, o que se passa na sua mente é coisa da sua mente e você pode observar, porque você não é a mente. O que se passa no seu corpo é do seu corpo e você pode observar, porque você não é o corpo. Então você, com o tempo, cria uma certa distância entre aquilo que você está observando e você. Com o tempo você vai adquirir aquela prática de observar as coisas como se elas não fizessem parte de você, e realmente não fazem, né? Os sentimentos negativos ou as coisas negativas, as sensações ruins que vêm para você, as lembranças, realmente não fazem parte de você. São simplesmente coisas da sua mente. E você não é a mente. Você pode se manter calmo, mesmo adiante da mais tremenda guerra que pode estar acontecendo à sua volta, ou dentro de você mesmo. Você pode manter, desde que você se mantenha conscientemente presente, consciente da tua presença, não, no aqui agora, observando o que acontece, só observando. E lembrando, pessoal, que a meditação, ela não é para você ou para nós, né? Adquirirmos determinadas coisas ou nos livrarmos de determinados problemas ou doenças. A meditação é para nós nos conectarmos com o nosso eu interior, com o nosso eu divino. Quando você se conecta com o seu eu divino, tudo na sua vida começa a melhorar, porque todo o resto é ilusão. Só o seu eu divino, que é Deus, é que é a verdade. E quando a verdade começa a se manifestar, as ilusões vão caindo, desaparecendo. Então, não use a meditação para resolver problemas ou para curar uma determinada doença. Muitas pessoas fazem isso e acham que a meditação é para adquirir bens materiais ou se tornarem ricas, ganhar muito dinheiro, ou para curar uma determinada doença, ou para estabelecer uma relação harmoniosa entre seu companheiro, entendeu? Ou para ter muitos amigos. Não, a meditação não é nada disso. A meditação é simplesmente para você buscar o reino de Deus, você entrar em contato com o reino de Deus. E no momento em que você faz isto, você busca o reino de Deus, todas as outras coisas que lhe são necessárias, lhe será dado. Você não precisa se preocupar com essas outras coisas. Você só precisa se preocupar em buscar o reino de Deus. E a meditação é só para isto. Eu falo isso por experiência própria, porque há muito tempo atrás, quando eu estava doente, que eu tive um problema de doença, e eu procurei a meditação para isto. Eu não culpo vocês se vocês fizerem isto ou fazem isto, né? Porque vocês foram ensinados assim, assim como eu também fui ensinado assim, e procurei a meditação simplesmente para me curar daquela doença. E o engraçado é que quanto mais eu meditava para me curar daquela doença, mais aquela doença piorava. E eu passei 10 longos anos dessa forma. E
Procurei até a Seitianoye, vocês devem conhecer a Seitianoye, que a Seitianoye tem um ensinamento maravilhoso e fala muito sobre a inexistência da doença. E também tem uma técnica de meditação da Seitianoye que se chama Shinsokan, meditação Shinsokan, uma técnica de meditação que eu pratiquei muito, mas com que objetivo? Com o objetivo de me curar. Então eu pensava comigo, aqui tem uma doença e eu preciso praticar meditação para me curar dessa doença. Então eu estava admitindo a existência de duas forças, do bem, que era a meditação, e do mal, que era a doença. Por isso que eu não me curava, porque eu estava admitindo a existência da doença. Enquanto você admitir a existência da doença, você pode fazer o que você for, ela não desaparece. Ela pode até ser erradicada temporariamente com medicamentos ou até mesmo com o uso de técnicas mentais, mas cedo ou tarde ela vai reaparecer de uma outra forma ou até mesmo da mesma forma. E eu passei 10 longos anos nessa luta, meditando, para me livrar da doença. E não me livrei. Não daquela forma, nem praticando a meditação Shinsokan. Por quê? Porque eu admitia a existência da doença. Acreditava que a doença era uma existência real. Então eu usava a meditação para combater a doença. Uma existência real para mim. E o que acontece? O que acontece é que simplesmente enquanto você admite uma coisa como real, acredita que uma coisa é real, aquela coisa sempre vai ser real para você enquanto você acreditar que é real. Foi quando eu conheci há mais ou menos 7, 8 anos atrás os ensinamentos de Joel Goldsmith. Para vocês que conhecem os ensinamentos de Joel Goldsmith, bom, eu não preciso dizer nada, E se vocês quiserem saber mais sobre os ensinamentos de Joel Goldsmith, eu indico a vocês dar uma passada lá no meu outro canal do YouTube que eu tenho, A descrição está aqui no link, que lá eu posto vários áudios de Joel Goldsmith, inclusive de todos os livros dele. E ele vai explicar direitinho o que é isto, o que é a doença, o que é a crença em dois poderes, como eu fazia, Acreditava na doença e acreditava na meditação, no poder do bem e no poder do mal, sendo que nenhum e nem outro tem existência real. Então é simplesmente meditar, é você relaxar e deixar acontecer o que tiver que acontecer. Não fugir dos pensamentos negativos e nem segurar os pensamentos positivos. Nem pensamentos, nem sensações, nem sentimentos, nem emoções. Se você procurar fugir das coisas negativas, você está admitindo a força delas. Na verdade, é você que está dando força para elas. E elas em si não têm nenhuma força. E se você agarrar os pensamentos positivos, as coisas positivas, você também está admitindo o poder deles. Sendo que o poder não está neles, está em você. É você que dá poder, tanto para o bem como para o mal. Essa é uma escolha nossa. Num dia de chuva, nós podemos agradecer a chuva pelos benefícios que ela traz à terra, ou podemos reclamar porque ela vai nos atrapalhar de um passeio, por exemplo, que a gente quer fazer. Podemos escolher entre agradecer o nosso trabalho, porque é ele que nos dá a condição de termos as nossas coisas, de pôr nosso alimento na mesa,
como também podemos reclamar. Geralmente a gente mais reclama do que agradece, né? Então, a gente reclama do nosso serviço, mas se ficarmos desempregados, já sabe o que acontece, né? Aí muitas vezes a gente se arrepende daquilo que fez, né? E aí a gente vê a importância de quanto aquele serviço era benéfico para nós. Bom, então, pessoal, é simplesmente isto que eu estou querendo passar para vocês sobre meditação. Se vocês quiserem utilizar um mantra, é uma visualização, a observação da respiração, né? Uma passagem bíblica, vocês podem usar, não tem nenhum problema. Mas quando você perceber que sua mente já está mais centrada e mais calma, você para e simplesmente observe tudo que acontece dentro de você e também ao seu redor. Simplesmente relaxa e deixa acontecer. Porque simplesmente observar a respiração ou recitar um mantra ou uma passagem bíblica e depois sair e ir fazer seus afazeres diários não é meditação. A meditação é quando você atinge aquele silêncio interior onde nada te perturba. E a única forma de você conseguir isto é você sentando, relaxando e deixando acontecer. Quando você senta, relaxa e deixa as coisas acontecer, só observa, sem se envolver com o que está acontecendo, sem se apegar, sem procurar controlar, sua mente se torna livre. Em outras palavras, você se liberta da sua mente, de todos aqueles condicionamentos, de todos aqueles sentimentos que sua mente tem, né? De todas aquelas lembranças, aquelas coisas negativas de qual nós já estamos condicionados a sentir. Você se liberta daquilo porque naquela hora você não se apega mais àquilo, você deixa acontecer. E você deixando acontecer, você se desapega, você se liberta daquilo. Nós só somos dominados por nossos sentimentos, pensamentos negativos, quando nos apegamos a eles, ou quando tememos eles, ou quando sentimos algum pensamento positivo, nós se agarra a eles. Então, é isso que dá poder para eles. Mas aí quando você relaxa, deixa acontecer, sem se envolver, sem se esforçar, sem controlar, sem concentrar, sem reagir a eles, deixa acontecer, você liberta da sua mente, você liberta tudo, você se torna livre. Que a meditação também não é para você controlar a sua mente. Há muitas pessoas por aí que dizem que tem técnicas, né, de meditação para controlar a mente. Mas a mente ela nunca para de pensar, por isso nós não podemos controlar a mente de forma alguma. A meditação é simplesmente para nos libertarmos dos apegos, dos condicionamentos, dos pensamentos negativos. Nos libertarmos e não controlar. É diferente, é muito diferente. Existe uma enorme diferença entre controlar e se libertar. Para controlar, exige um certo esforço mental, mas para se libertar não, é só se relaxar, só relaxamento. Então eu indico a vocês que procure fazer isto, pelo menos tentar fazer isto. Não procure obter resultados imediatos, porque não é assim. Isso exige paciência e prática. Portanto, seja paciente e dê essa oportunidade para você mesmo. Quanto ao tempo, é você quem determina esse tempo. 15, 10, 20 minutos, meia hora, né? Você que determina esse tempo. E quando você acabar a sua meditação, então leve ela consigo. Procura
fazer aquilo que eu já expliquei em outros vídeos aqui. Se vocês quiserem dar uma conferida, para quem não deu ainda uma conferida lá, vão nos meus outros vídeos que estão aqui nesse canal mesmo e dão uma conferida lá no que eu falo para como manter, né, o que fazer depois da meditação, né? E tem outros vídeos também que eu explico como você deve se manter durante o dia para não ser influenciado pelas coisas do mundo, pelas aparências do mundo e das pessoas e de si próprio. Então, vocês podem ir lá e conferir aqui nesse canal mesmo outros áudios que eu já postei aí, que eu explico muito bem lá o que fazer. Então, pessoal, é isso aí. Não deixe de praticar meditação, porque a meditação, eu vou dizer uma coisa para vocês, é tudo. E é a única forma de nos conectarmos com o nosso eu interior, nosso eu verdadeiro. Não existe outra forma. Portanto, eu agradeço a todos vocês, é isso que eu queria passar para vocês, né? E procure praticar, tenta pelo menos por um tempinho, uma semana, 15 dias, aí 20 dias, um mês, vocês é que sabem, dessa forma. E veja o que acontece, né? E outra coisa também que eu ia falar para vocês aqui é sobre a meditação guiada. Eu não sou contra a meditação guiada, porque eu também fiz muita meditação guiada, né? Mas a meditação guiada não é meditação. A meditação guiada, ela é simplesmente uma forma de hipnose, onde a pessoa ali, o locutor, né, que está falando, você põe ali a fita ou um DVD para tocar ali, e ele vai conduzir você da forma como ele quer. Ele vai mandar você visualizar isso, visualizar aquilo. Isso não é meditação, gente. Isso é hipnose. Então, não é que eu peço a vocês que parem de praticar meditação guiada, mas não fique só nesta não. Procure coisas mais profundas, porque a meditação guiada é muito superficial. É uma coisa que não leva você a um estado de contato com seu eu interior, porque você simplesmente está obedecendo uma ordem dada por outra pessoa. Isso é uma coisa mental, não é uma coisa que transcende a mente, que transcende os sentidos carnais. Não, você simplesmente está criando a meditação, está fabricando a meditação. Com qualquer técnica que você usa, que você se esforça, que você controla, ou que você procura induzir a meditação através daquela técnica, você está fabricando a meditação. E a meditação não pode ser fabricada, ela é uma coisa que vem espontaneamente. É uma coisa que vem a você ou acontece de forma natural. Se você se esforçar para entrar em estado de meditação ou usar uma técnica de meditação guiada, por exemplo, você está fabricando a meditação. E isso não é meditação. Isso é simplesmente um controle mental. E o controle mental, uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem. Então, eu indico a vocês não fazer isto. Procure meditar, mas meditar da forma como eu disse. Não se apegue a nada. Relaxe, só relaxe e observe o que acontece naquele momento presente, no agora. Só isto. Como disse o Osho, não faça nada e deixe a mente ser o que ela quiser ser. Deixa ela fazer o que ela quiser fazer. Isto é meditação. E aí ela vem de forma natural para você, ela não vem de uma forma forçada, porque a sua mente não pode meditar, só você pode meditar. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, né? Desejo uma boa prática de meditação para vocês. Felicidade e até o próximo vídeo. Muito obrigado.